Chegando à última parte do nosso curso, nós vamos separar uma parte, nós vamos falar de térmica, um pouquinho de mecânica e na parte mecânica nós vamos passar muito rasamente sobre o dimensionamento do eixo de uma máquina. Para a parte térmica, eu vou disponibilizar também um material de aula, anotações do professor. Antes da gente entrar e começar a discutir um pouco a respeito dos materiais e dos problemas da elevação de temperatura na máquina elétrica, é preciso entender que nós não discutimos a forma que ela vai operar, seja em sobrecarga, seja um ciclo de trabalho, ou seja as condições. Isso fica a cargo do projetista definir. O que nós vamos fazer nesse curso é definir e entender os materiais que podem ser adotados em diferentes situações. Geralmente esses materiais eles são normatizados. Eu listo aqui para vocês algumas classes de condutores de isolamento, seja o condutor que a gente chama de papel, o que envolve a ranhura ou envolve a conexão entre as cabeças de bobina, até mesmo o esmalte que vai no condutor. Então, separado em algumas classes, nós temos a classe A, que trabalha a uma temperatura mais baixa, cerca de 105 graus Celsius, já a classe B em 130 graus e a classe C em temperaturas mais elevadas do que 180 graus. E aqui eu copiei o texto da AEMT, basicamente classificando os tipos de materiais que são utilizados em cada situação. Não vou passar aqui para vocês, mas quem quiser curiosidade de consultar, eu apresento aqui também as normas para cada classe de operação. E além da classe ABC, nós temos também a classe E, a classe F e a classe H, que é basicamente uma mistura, como se fossem materiais híbridos, pegando algumas características de cada uma dessas classes para produzir novos materiais. Então, na classe E nós temos 120 graus, na classe F 155 e na classe H 180 graus. Eu fiz um resuminho dessas classes nessa tabela aqui ao lado, onde a gente pode perceber a variação da classe em função da elevação de temperatura. Logo, dependendo da temperatura que a máquina for operar, na condição de carga que ela estiver trabalhando, se for uma condição constante de sobrecarga ou até mesmo condições ambientes que sofrem ciclagem térmica, aumentando e diminuindo muito a temperatura desse sistema, nós precisamos levar em conta qual é a classe do material isolante que nós vamos utilizar. Lembrando que eu estou falando seja do papel, seja do esmalte que recobre o condutor. Importante para nós entender como que a equação de Arrhenius resume esse comportamento térmico, basicamente em função da elevação de temperatura. Dependendo da temperatura que um sistema tiver submetido, ele pode acelerar ou desacelerar em termos de vida útil. Eu já comentei isso com vocês, mas vamos supor o caso de eu ter uma máquina com isolação classe F operando a 155 graus Celsius. O fabricante prevê uma vida útil dessa máquina de 20.000 horas. Mas se essa mesma máquina com essa mesma classe de isolação estiver trabalhando a 175 graus Celsius, pela equação de Arrhenius, a vida útil dessa máquina cai para 5.000 horas. E também, se a gente trabalhar uma temperatura mais baixa, significa que a vida útil sobe para 80.000 horas. Em resumo, o que a gente percebe é que um aumento de 10 graus na operação da máquina elétrica reduz a metade da vida útil dela. Isso para nós é mais um conceito. Nós não vamos entrar no mérito de ficar calculando exatamente a expectativa de vida com base na equação de Arrhenius. Mas nós precisamos ter esse conceito consolidado para definir durante o projeto da máquina os tipos de materiais que nós vamos utilizar. Devemos considerar também a condição na qual essa máquina está operando. Pode ser que haja algum tipo de contaminação e essa contaminação também pode degradar o isolante e fazer com que haja a redução da vida útil. Mas no caso da equação de Arrhenius, nós estamos relacionando só a parte da reação química em função da temperatura. Da mesma forma, a temperatura ela é importante não só para o material isolante, mas para os ímãs permanentes também. Essa figurinha resume bastante para a gente a relação de cada tecnologia ou cada material de ímã permanente em função da sua excursão ou sua permeabilidade de operação de temperatura. O que a gente percebe? Os ímãs de alnico, como eu já havia falado, são os mais toleráveis à variação de temperatura. Logo em seguida, nós temos os ímãs de samário e cobalto, seguido pelos ímãs de ferrite e, por último, os ímãs de neodímio. Esse quadradinho cinza indica a faixa de temperatura mais
digamos assim, comumente utilizada para operação de máquinas elétricas. E aqui em cima nós temos uma outra classe de ímãs não muito utilizada, que é o samário com ferro, mas ele é do tipo bounded. E o que limita a sua temperatura é a resina, é o material que vai ser utilizado para fazer essa liga do material. Para ilustrar isso que a gente está falando, eu tenho aqui algumas imagens de uma máquina elétrica sã, antes da operação, ilustrando o estado da cabeça de bobina, muito bem feito, com os papéis isolantes, o isolamento, e depois da sua operação em função da elevação de temperatura. Visualmente a gente já percebe que existe uma degradação. Muito provavelmente as propriedades dielétricas desse isolante já se deterioraram, e aí chega o momento de fazer o reparo, a manutenção, ou até, dependendo, o rebobinamento dessa máquina elétrica. A gente consegue inclusive identificar alguns pontos onde o cobre ele até ficou exposto em função da elevação de temperatura. Só que existe um caminho entre definir o projeto eletromagnético e definir o projeto térmico. O jeito mais comum, ou o jeito usualmente adotado para o projetista, é o modelo de resistência térmica. Todos os caminhos de condução de calor, eles são representados por resistências elétricas, um modelo de resistência elétrica. Todos os locais onde possa haver alguma inércia térmica, alguma variação, alguma dinâmica, a gente representa por um capacitor. Tendo o circuito completo, nós conseguimos resolver ele e determinar em cada ponto da máquina qual que seria a temperatura naquela condição. Percebam aqui embaixo, pelo meu modelo, as perdas são como fonte de corrente, as resistências são como caminhos para a condução de calor, e nós temos também um outro termo que seria o fluido que entra e retira o calor desse sistema. Externamente nós temos a nossa camada limite, que seria a temperatura ambiente, por onde essa temperatura, esse fluxo de calor, ele vai sair. Nós temos três tipos básicos ao considerar esse modelo de resistência de condução de calor, que seria efetivamente a condução ela ocorre em sólidos pela lei de Fourier, a radiação, quando nós temos a emissão de ondas eletromagnéticas sendo emitidas e absorvidas por um corpo, e a convecção, quando nós temos um fluido e esse fluido ele transporta aquele fluxo térmico para um outro material. O que a gente precisa entender é como cada um desses fenômenos ele acontece e como nós podemos associar isso no modelo de resistência. No primeiro deles, que seria a condução, está relacionado à capacidade do material em conduzir aquele calor. O que a gente percebe que existem dois tipos de condução: a condução por vibração das moléculas e a condução por elétrons livres. Por isso que os metais eles são bons condutores térmicos. E o que relaciona essa condução é o que a gente chama de condutividade térmica. Nessa tabela aqui da esquerda, eu ilustro como que é a condutividade térmica de diferentes tipos de materiais. O cobre, por exemplo, é um excelente condutor térmico, ele dissipa calor muito bem. Já o ar é um péssimo condutor térmico, na verdade ele chega a ser um isolante, dependendo da situação. E nós temos alguns outros materiais aqui, como o aço, o epóxi, os polímeros, eles não são excelentes condutores, mas são melhores que, por exemplo, o ar. A diferença, por exemplo, dessa resina térmica para esse epóxi, que está identificado aqui como unfilled, é porque existe uma dopagem de materiais, por exemplo, como se fossem granalhas de aço ou pós de materiais condutores para melhorar a carga térmica desse material. Então eu produzo uma resina que tem propriedades térmicas melhores, eu utilizo esse material na minha máquina elétrica e consigo melhorar em algumas situações a condução térmica do que, por exemplo, se eu tiver apenas um espaço de ar. O processo de condução ele é simples, a temperatura ela vai fluir da minha camada mais quente para a minha camada mais fria, ou seja, em função de um delta de temperatura, e isso vai estar associado à área do material, ao comprimento do material e à condutividade térmica do material. Em resumo, isso aqui se assemelha muito à nossa lei de Ohm. Logo, a nossa resistência térmica por condução ela pode ser calculada dessa forma, considerando a geometria do material e a condutividade desse material. Então, no eixo da máquina elétrica, por exemplo, sabendo as dimensões e sabendo que ele é feito de aço, nós conseguimos calcular a resistência térmica. Logo, se eu tenho uma interface que seria o ambiente, eu sei qual que é a temperatura da camada fria, e sabendo a temperatura da camada quente, ou até mesmo as perdas, eu consigo determinar a elevação de temperatura numa certa região dessa máquina, por exemplo. Nessa figura ao lado,
a gente consegue ilustrar, por exemplo, a variação da condução em termos da ranhura, considerando que existe um contato perfeito entre o cobre e o aço. O aço é um condutor térmico pior do que o cobre, então o que a gente percebe é uma elevação de temperatura no cobre e depois caindo de novo ao chegar no ferro. E não só isso, porque o cobre em si é uma fonte de calor e por isso a gente esperava mesmo que a sua temperatura fosse maior nessa condição. Esse gráfico ele é interessante para a gente, pois ele relaciona a densidade superficial de corrente em função do comprimento da ranhura. Vamos pensar uma situação onde a minha ranhura ela é uma ranhura mais fina, logo eu tenho uma interface maior para trocar o calor gerado no meu condutor com o ambiente. Com isso eu consigo refrigerar mais o meu condutor. Logo, quanto menor for o passo do meu enrolamento, maior vai ser a capacidade de condução de corrente que eu tenho. Ao mesmo tempo, se minha ranhura ela for maior, menor vai ser a minha capacidade de condução de corrente. Por isso que a gente percebe, por exemplo, nas máquinas de indução, uma quantidade maior de ranhuras, um pouco mais profundas, o que ajuda por um lado, mas atrapalha por outro, mas termicamente dá um bom resultado e com isso a gente consegue elevar um pouco mais a densidade de corrente nessa máquina. A outra vantagem dessas máquinas é que, como são carcaças e geometrias padronizadas, o pessoal já tem os modelos das resistências muito bem definidos. Essa curva foi tirada no manual da WEG, no guia de especificação, mostrando exatamente a elevação de temperatura no condutor, que é a temperatura máxima, que é exatamente aonde a gente nós vamos nos preocupar em função da elevação de temperatura, até chegar na nossa camada limite, que seria a temperatura ambiente. Observe, como eu falei, que a condução de calor, ela vai sempre da temperatura mais elevada para a temperatura ou para a região mais fria. Nós temos a região das aletas, que força bastante a redução da temperatura. Então, nós temos esse ponto aqui, seria a temperatura externa. O contato do nosso estator com essas aletas, em função de uma resistência de contato, que nós não vamos discutir, mas saibam que existe. A queda linear por condução no material ferromagnético. Outra, resistência de contato e a queda de condução nos condutores de cobre. A vantagem de estar trabalhando com máquinas normatizadas, com geometrias bem conhecidas, é essa. Fica fácil montar e prever o comportamento térmico da máquina. Isso falando especificamente de condução. Já a convecção, ela é um elemento muito mais complexo. Ela depende de vários fatores, como por exemplo, como é que esse fluido ele vai escoar, se ele é laminar, se ele é turbulento. E o que a gente percebe é que quanto mais turbulento for esse fluido, melhor a troca térmica. O fluxo de calor ele é dado por um coeficiente de transferência convectiva e em função da diferença de temperatura entre dois meios. Então vamos supor que eu tenho duas superfícies quentes, por exemplo, uma geladeira, onde eu tenho uma temperatura, fria na parte de baixo e uma temperatura quente na parte de cima. Por isso que a refrigeração ela acontece na parte de cima. Então o fluido ele vai ser conduzido até a parte superior, onde vai haver essa troca térmica com o ar, ele vai variar a densidade e depois ele vai descer para fazer a troca com os alimentos que estão dentro da geladeira. E o que é complicado nesse modelo de convecção é justamente definir o valor do índice ou do coeficiente convectivo. Vamos considerar uma situação, por exemplo, onde nós temos um cooler soprando, ou até mesmo uma refrigeração forçada. Nós estamos variando o número de Reynolds desse sistema. E o Reynolds ele faz uma classificação do que seria um fluido laminar para um fluido turbulento. Aqui à esquerda eu consigo ilustrar para vocês o que acontece ao acelerar um fluido em função de um obstáculo colocado no meio do caminho. Dependendo da velocidade que esse fluido estiver escoando, ele começa a ter características turbulentas, até ficar um fluido completamente turbulento, dependendo da velocidade que ele estiver escoando. E a gente consegue caracterizar isso através do número de Reynolds. E dependendo do número de Reynolds, a gente vai ter um índice convectivo diferente. Por ser um sistema complexo, o jeito mais fácil da gente conseguir definir ou estimar o valor do H, do índice convectivo, seria aproximar geometrias por condições conhecidas. Por exemplo,
um disco girando numa superfície. A gente sabe que o rotor ele poderia ser modelado por um disco. A gente pode estimar, por exemplo, a temperatura dessa superfície, considerar e calcular o valor do número de Reynolds e com isso conseguir estimar, por exemplo, o valor de H. Isso seria uma forma de se fazer e talvez a forma mais fácil. A forma mais difícil seria modelar computacionalmente e fazer uma simulação fluidodinâmica, utilizando elementos finitos. Por fim, o último método seria de radiação, considerando a troca térmica em função das ondas eletromagnéticas. Nós temos duas superfícies, uma pode estar mais quente do que a outra, emitindo ondas eletromagnéticas, seja o infravermelho ou até mesmo ondas, comprimento de onda mais baixo. E o que a gente relaciona o fluxo de calor na radiação é a emissividade. A emissividade, basicamente, quanto mais escuro for o material, mais próximo de 1 é essa emissividade. E quanto mais reflexivo seria o corpo branco perfeito, mais baixa é essa emissividade. E o corpo negro perfeito, ele atingiria essa emissividade de 1. Mas, na verdade, o corpo perfeito, a emissividade 1, não existe. Como nós não estamos mergulhando de cabeça nesse modelo, nós não vamos trabalhar aqui no modelo de resistência, eu trago para vocês um rule of thumb de como que nós devemos manter mais ou menos a disposição dessas condições de calor para uma elevação de 40 graus em uma máquina elétrica. Então, para convecção natural e radiação, cerca de 800 watts por metro quadrado. Se a gente tiver uma convecção forçada, cerca de 3.000 watts por metro quadrado, e uma refrigeração líquida forçada de 6.000 watts por metro quadrado. Isso aqui já traduz o que a gente já falou. Dependendo da refrigeração que eu tiver, eu vou conseguir conduzir mais corrente na minha máquina elétrica. Produzindo mais perdas, eu consigo retirar mais calor e conseguir operar a máquina na vida útil que ela foi projetada. E o que ficou faltando de falar, além dos três modelos, condução, convecção e radiação, seria o transporte do fluido. Primeira lei da termodinâmica, mCp ΔT. Então eu posso ter um fluido, esse fluido ele vem do ambiente à temperatura ambiente, ele entra na minha máquina, troca a temperatura por convecção e ele transporta essa energia para fora da máquina. Perceba que o que é diferente do que a gente apresentou lá atrás é que o calor ele estava sendo conduzido no interior da máquina até chegar na camada limite. Nessa nova situação, nós estamos adicionando massa, nós estamos pegando um material externo, fazendo a troca térmica dentro da máquina e retirando esse material. Por isso que esse é um dos métodos mais eficientes de refrigeração da máquina elétrica. Nós efetivamente forçamos a troca térmica do material e, ao invés de esperar que esse material perca calor para o ambiente, a gente simplesmente troca o material, tira o material quente e põe o material mais frio. Esse sistema de refrigeração é o mais comum e eu não poderia deixar de fora aqui para ilustrar, por exemplo, os geradores, as turbinas geradoras síncronas, onde a refrigeração ela acontece com gás, basicamente hidrogênio. Em alguns casos ela usa o hélio, porque a gente tem uma molécula de baixa massa molar, a gente tem uma boa condutividade térmica e a gente tem, se você se lembra, uma curva de operação da máquina síncrona. Quanto maior for a pressão dos gases, maior vai ser a vazão, maior sendo a vazão, maior a troca térmica, maior a troca térmica, maior o valor de sobrecarga que a gente consegue dar nessa máquina. Então tudo vai depender da refrigeração que a gente consegue ou a quantidade de calor que a gente consegue retirar da máquina. E eu coloquei essa tabela só para ilustrar para vocês máquinas grandes de ímã permanente, opções de refrigeração para cada condição. E aqui o que é interessante, por exemplo, quando eu tenho uma condução direta, eu tenho uma elevada taxa de transferência de calor, e quando eu tenho uma refrigeração líquida direta, aqui o líquido na verdade é de fluido, eu posso ter o ar também, mas uma refrigeração forçada, eu tenho a máxima, digamos assim, a capacidade máxima de troca térmica desse sistema. E para o rotor é basicamente a mesma coisa.